Pessoal, nessa aula a gente vai dar uma olhadinha em duas funções integradas ao Python, aí, duas funções que fazem parte do Python, não precisam de nenhuma biblioteca externa, que são as funções map e filter. Tá? São duas funções que a gente usa com listas, a gente aplica essas duas funções em listas, na verdade qualquer objeto iterável, né, que a gente possa iterar sobre eles, não só listas, mas o mais comum é usar em cima de lista, map para aplicar uma função em cima de cada item dessa lista e filter para retornar uma lista apenas com os itens que satisfaçam uma determinada condição, ou seja, para filtrar os valores aí, os itens de uma lista, tá? O que é importante nessa aula é que além dessas duas funções, que são bem úteis, a gente vai dar uma olhadinha nas expressões lambda. Tá? O que é uma expressão lambda? A expressão lambda é uma forma de definir uma função dentro do Python em uma linha só. Uma funçãozinha mais simples, a gente não precisa ter todo aquele def, function, return, alguma coisa. A gente pode usar ali uma construção sintática aí do Python para definir essa função de uma forma um pouco mais simples. Tá? E é bem comum a gente usar essas expressões lambda com essas duas funções, map e filter. Bom, então vamos supor que eu tenho aqui uma lista chamada A, com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E a partir dessa lista A, eu quero um probleminha que a gente já viu, eu quero uma lista B com os valores da lista A ao quadrado. Eu posso fazer isso, por exemplo, agora que a gente aprendeu a definir uma função, vamos criar aqui uma função def quadrado, quadrado de valor. Eu já até tenho essa função aqui definida, mas vamos fazer ela de novo aqui, return valor ao quadrado. E aí eu posso fazer um for aqui, for x em a p.append quadrado de x. E aí eu tenho a minha lista B aqui com os valores ao quadrado. Tá? Se eu tenho uma função e tenho uma lista e eu quero aplicar essa função em cima de todos os valores dessa lista, eu posso usar uma função embutida aí do Python chamada map. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou chamar a função map. Como primeiro parâmetro eu vou passar a função. Tá? Eu não vou chamar a função aqui, isso tem que ficar claro para vocês, para não ter confusão. Então eu não vou colocar os parênteses aqui na frente do nome da função, vou só dizer a função que eu quero aplicar é essa, chamada quadrado, e a lista onde eu quero aplicar é essa lista A. Tá? Esse map aqui, pessoal, na verdade ele vai me retornar um objeto iterável, que é esse map aqui, que eu posso iterar sobre ele e obter os valores de A ao quadrado. Se eu quiser retornar direto uma lista, eu posso converter esse objeto em lista. E aí eu tenho aqui, ó, os objetos ao quadrado. Então, ao invés de fazer esse loop for aqui, ou fazer uma compressão de lista lá, né, compreensão de lista, eu posso usar a funçãozinha map para aplicar uma função em cima de um determinado objeto interável, né, no caso essa lista. Tá? Da mesma forma, eu posso usar a função filter, por exemplo, para saber para filtrar uma lista, por exemplo, para pegar apenas os itens pares, os valores pares. Como que eu faço isso? Vamos criar uma funçãozinha aqui chamada par, que vai receber um valor e vai me retornar verdadeiro ou falso. Tá? Ela vai me retornar verdadeiro se esse valor, né, dividido por 2 tiver um resto zero. Então, valor por 2 igual a zero. Então, isso aqui, né, essa operação vai ser executada, vai ter essa comparação, isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, dependendo do valor. Opa, o que eu fiz de errado? Ah, estou achando que estou programando em JavaScript, são só dois sinais de igual. Então agora eu posso aplicar aqui, da mesma forma, né, o filter. Então eu vou passar aqui filter, vou passar a funçãozinha par e vou passar a minha lista A. O que vai acontecer aqui? Ele vai me retornar o iterável, tá? o objeto filter. Então, para transformar isso em lista, eu faço aqui a conversão, list
E aí, ó, ele me retornou só os valores pares, né, dessa lista 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, bem simplesinho, bem fácil de usar aí, até talvez tenha uma legibilidade melhor do que usar lá o List Comprehension, né, dessa forma. Bom, pessoal, onde entra a tal da expressão lambda? Tá? A expressão lambda ela vai entrar no lugar da função. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa função quadrado, que retorna um valor ao quadrado. Vamos supor que eu quero uma função cubo, que retorne um valor ao cubo. Só que eu não vou definir isso como uma função. Eu vou definir como uma expressão lambda. Então, eu vou colocar isso numa variável chamada cubo. E aí eu vou passar assim, lambda, x retorna x ao cubo. Opa, faltou um D aqui, um B. Lambda x retorna x ao cubo. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou criando uma funçãozinha que recebe um valor x e retorna esse valor x ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó, cubo de x return x ao cubo. É basicamente a mesma coisa, tá? Só que eu estou definindo numa linha só. Então, eu estou tirando aqui o nome, eu não preciso do nome, não preciso do def, né? E estou retirando o return. É isso aqui. E aí eu coloco o lambda na frente para identificar com uma função lambda. Tá? Por que eu uso isso com o map? Porque eu não preciso nem atribuir isso a uma variável. Por exemplo, se eu quisesse lá os valores de a ao cubo, eu poderia fazer alguma coisa assim, list map, e aí eu coloco a expressão lambda aqui no lugar da função, lambda x retorna x ao cubo. E, como segundo parâmetro, eu passo a lista. E aqui, ó, ele faz cada um dos valores da minha lista A ao cubo, tá? Então, é uma forma mais simples aí, né, mais resumida da gente usar o map ou o filter, tá? Qualquer lugar que eu possa aplicar uma função, pessoal, eu posso aplicar uma funçãozinha, né, uma expressão lambda no lugar. Posso usar isso aqui para o filter também. Vamos supor que agora eu quero um filtro só de números ímpares. List, eu vou passar aqui, map não, filter, lambda de z, só para mudar aqui o nome, para vocês saberem que pode ser qualquer coisa, né? Eu que dou o nome do parâmetro. E aí aqui eu vou retornar z módulo de 2 é diferente de 0. Ou seja, eu vou retornar verdadeiro ou falso, aí dependendo se z for dividido por 2, tiver um resto, se z dividido por 2 tiver um resto diferente de 0, eu retorno verdadeiro, se não é falso. O que eu estou vendo aqui é se o número é ímpar, retorna verdadeiro. E aí eu passo A. E ele me retorna só os números ímpares. Certo? Bom, com o uso, isso aqui vai fixando na memória de vocês. Tá? Não é uma coisa que a gente pega assim de primeira. A sintaxe é bem diferente, né? Mas com o tempo vocês vão se acostumando com isso aqui. E agora, se vocês verem isso aqui em algum código, vocês já sabem para que serve. Beleza? Até a próxima aula.